Atenção! A partir de agora, no ar, Hora da Fofoca, com Jean Narras e Jorge Barbosa, aqui na Web Rádio ABC. Baixe o aplicativo grátis no seu celular. Hora da Fofoca. Sejam muito bem-vindos, muito bem recebidos, porque está no ar aquele momento que você mais aguarda, o momento mais esperado aí da semana. Está no ar. Hora da torta! Que hora da torta? O quê, menina? Hora da fofoca com... Com Janarra, as tortas de banana. Tá bom, então vamos de torta. Então, Dona Marocas, torta de maracujá? Jorge Barbosa, torta de chocolate. E Júlia Minta, torta de chuchu? Achei que você ia falar torta de limão, que é mais azedinha. É o chuchu que é mais sem graça mesmo. Aqui torta de chuchu a gente faz o quê? Com outros legumes, né? Aí ele assume o sabor que você colocar, né? Então, é uma torta... Eu acho que a torta de limão é gostosa, né? Tem que falar uma coisa legal. Um azedinho bom, né? É que nem de maracujá, um azedinho bom, né? Agradável, né? Mas o Refrescante. meu é só chuchu, chuchu. Vamos lá, então. Então tá, né? É verdade. A gente vai começar então com a fofoca, é? Vamos começar com a fofoca. Loucura, loucura, loucura! Ô, louco, meu! Minha filha, Faustão! o Faustão. Vamos falar do Faustão, que pegou todo mundo de surpresa, né? Porque o Faustão, para quem não sabe, acho que é difícil alguém não saber, está internado. E já foi anunciado que ele vai precisar fazer um transplante de coração. Agora, muito se especulou da questão do porquê que ele chegou a esse ponto, né? Até um médico, um cardiologista, deu, não vou me lembrar o nome agora do cardiologista, ele deu uma entrevista no portal G1 e ele estava falando o seguinte: o caso do Faustão é grave, por quê, gente? O Faustão, além de fazer um transplante de coração, também vai precisar fazer um transplante de rim. Faustão está internado desde o dia 5 de agosto, ninguém estava sabendo. Só na semana passada que o pessoal ficou sabendo, né? Ele está internado no Hospital Israelita Albert Einstein. Por que o caso do Faustão é considerado delicado, além dele precisar fazer esses dois transplantes? Porque o Faustão, como ele operou, ele fez aquela cirurgia para redução do estômago, né? Ele até na época que ele fez a cirurgia, ele fez e o filho dele fez. A cirurgia não era reconhecida aqui no Brasil pela Anvisa. Tanto é que para operar ele foi para o exterior, né? E o médico comenta nessa entrevista, não vou me recordar o nome do médico, que o problema maior é que o Faustão, o corpo do Faustão, não retém a vitamina necessária para fazer com que os órgãos possam ter o seu funcionamento normal, o que acabou sobrecarregando o coração. Então ele já vinha lutando aí com uma insuficiência cardíaca, que aí acaba acarretando na questão da circulação, na questão do rim, já estava fazendo diálise aí há algum tempo, né? E ele segue aí internado no Hospital Albert Einstein. E agora, recentemente, essa semana, ele que se internou por conta desse quadro de insuficiência cardíaca, já é certo que ele vai precisar fazer um transplante do coração, tá? Já entrou na fila, ele pode esperar de 2 a 3 meses por um coração, tá? E isso é o que está sendo estimado no HCOR, né? Hospital do Coração. Porém, tem gente que pode chegar a esperar até 18 meses. Só que essa posição aí, ela na fila do transplante, ela pode variar de acordo com a gravidade. E na verdade é assim: enquanto ele estiver aguardando, ele segue internado na UTI. Porque hoje, o que está mantendo o Faustão vivo aí, o coração funcionando? Medicamentos que são administrados
na UTI do Einstein. Então, o Faustão aí passando por uma situação muito delicada, né? É verdade, né? A gente viu isso ano passado, né? Quando ele se desligou da Globo, porque ele não estava legal, né? Ele se afastou, né? Ficou no hospital, ninguém comentou nada, né? E realmente gerou um mal-estar. Lembrando que essa semana, né, a esposa do Faustão, eles lançaram uma página nova, né? Que o pessoal fala assim, ah, tá pedindo doação de coração. Não é nada disso, viu, gente? É um blog, né? Onde as pessoas podem contar as suas histórias de, como é que fala? De recebimento e doação de órgãos, né? De transplante, né? Mas não pedindo nada, né? Para a pessoa contar, dividir como é que foi isso para eles, né? Bem interessante, né? Um trabalho bem importante aí, né, Bim? É uma forma, na verdade, da pessoa enfrentar esse momento difícil, porque é difícil você ver uma pessoa que você ama, um parente seu, na situação que o Faustão se encontra. E tem outro detalhe também, que é o seguinte: não se fala muito. Mas aí, até as pessoas que são mais espiritualizadas, tal, eu acredito nisso também, que o corpo responde a uma série de situações estressantes de alguma forma, tá? As doenças, na verdade, eu acredito nisso, que sejam respostas à situação que a gente vive. Então, por exemplo, a questão dele ter sido mandado embora da Globo, a questão do programa dele da Bandeirantes não ter dado certo, tudo isso foram coisas que foram aí estressando o Faustão. Querendo ou não, por mais que ele fale, de boa, é uma mudança radical aí, né? Então, e tudo isso tende ao corpo responder de alguma forma. Não sei se vocês acreditam nisso, eu acredito, né? Olha, Jean, eu não sei, né? Existem muitas teorias, claro que o nosso corpo ele somatiza as coisas, né? Isso já é comprovado cientificamente, né? Existem várias teorias. Eu acredito que assim, ele vem de uma. A gente não sabe se a saída dele lá na Globo já não estava acontecendo essa reação, né? Da bariátrica que ele fez, né? Porque realmente, conforme você está explicando, era algo que não tinha aqui no Brasil, né? E a gente sabe que lá fora, às vezes, o tratamento não é que nem aqui, né? Que as pessoas vê o antes, o pró e o contra, né? Então, não sei, né, gente? Então, a gente espera que ele tenha melhoras, né, Jean? Sempre, né? Desejamos isso para ele, para a família dele, né? Que é um momento muito complicado, né? Que essa espera, né? É sempre muito turbulenta para todos, né? Então, a gente deseja que aconteça de melhor forma possível para todos, né? Então, é isso, né, Jean? Com certeza, e a gente torce aí, porque o Faustão é um ícone da televisão, não tem como falar, é um grande nome da televisão. Não sei se depois de tudo isso, espero que ele fique bem, que se ele vai continuar trabalhando, né? Porque essas pessoas não conseguem parar de trabalhar. Mas agora talvez seja o momento dele dar uma desacelerada. Vamos esperar aí para ver o que vai acontecer. Primeira coisa é ele ficar bom, né? É verdade, né? Você disse tudo, né, Jean? É uma pessoa que sempre é ativa, sempre está trabalhando, e às vezes a vida faz isso com a gente, obriga, né, a desacelerar, diminuir a velocidade, né? Talvez, vamos dizer, né, adiantar essa aposentadoria que ele está prorrogando por tanto tempo, não é? Sim, por que não? Talvez seja uma maneira aí dele. As coisas nada é por acaso. Tudo que acontece na vida da gente, você tira uma lição. Às vezes é difícil da gente enxergar, mas você acaba tirando uma lição. E talvez a lição seja ele dar uma desacelerada. É. Falando ainda dessa questão de saúde, né, Jean, eu queria só pedir um pouquinho da sua atenção, que é o seguinte, alguns conhecidos, né, entraram em contato comigo e pediram, né, para a gente estar falando sobre doação de sangue. Tem um paciente, né, que é o Wellington Aparecido Tomazini, ele está no Hospital Paulistano, e ele está precisando de doação de sangue. Tá? O número do paciente é o 4042-967, o Wellington Aparecido Tomazini, tá? Pode Ele está na repetir? unidade 1 da... Posso. Paciente 4042-967, o Wellington Aparecido Tomazini, está no Hospital Paulistano,
na unidade 1, na Vila Nova Conceição, tá? Ele está precisando de doação de sangue, tá? Para quem não conhece essa unidade 1 na Vila Nova Conceição, fica na rua Doutor Alceu de Campos Rodrigues, 46, 14º andar, na Vila Conceição, em São Paulo, tá? Para mais informações, é só você entrar em contato com o DDD 11 3170 0229. DDD 11 3170 0229. Lembrando, gente, que os bancos de sangue, eles aceitam doação de sangue o tempo todo. E quem doa sangue, doa vida. A gente nunca sabe se a gente vai precisar e se você pode, tem condições. Quiser saber mais informações, é só entrar em contato com esse número, DDD 11 3170 0229, tá bom? Que eles te orientam, te informam direitinho. Isso não quer dizer que os outros bancos de sangue que a gente tem aqui em Santo André, aqui na região metropolitana, em todo o país, não esteja precisando também. Precisa sim, gente, tá bom? Doar sangue é doar vida. É verdade. Na verdade, assim, sempre vai ter alguém que vai precisar. E o mundo dá volta. Jorge Barbosa disse tudo. Hoje você vai falar, eu já estou bem, mas você não sabe o dia de amanhã. Então, e outra também, você doa sangue, você ganha um dia de serviço. Então você ajuda os outros e ainda ganha uma folga. Olha que beleza, né? E eu acho que está muito que certo, tá bom? Então vamos colaborar e vamos ajudar aí aqueles que precisam e ajudar nosso amigo aí da hora da fofoca, certo? A mesma praça, as mesmas flores, o mesmo jardim. Carlos Alberto de Nóbrega. É outro que deu um susto em todo mundo, porque o ator foi internado com Covid, mas graças a Deus teve alta. Ele já teve Covid em 2021 e ele deixou todo mundo apreensivo porque o Carlos Alberto de Nóbrega já tem uma idade, aí já tem uns 87 anos. Só que ele recebeu alta segunda-feira agora, e de acordo com uma postagem feita pela sua esposa e assessoria de imprensa do SBT. Em 2021, ele ficou internado no Sírio-Libanês por conta de uma arritmia leve, quando chegou a fazer um procedimento de cateterismo, tá? Além de ser internado também por conta do Covid. E agora ele deu um susto em todo mundo e voltou a ser internado aí por conta do Covid, uma reinfecção, mas está bem, agora está se recuperando em casa. Esse homem é forte, né, gente? O cara, Importante, né? Deus que conserve aí, né? Hã? Tem que se cuidar, gente. Tem que tomar cuidado, né? A gente sabe que a pandemia aparentemente acabou, mas os cuidados não terminam nunca, né? Ele é forte, viu? Deus que dê bastante saúde para ele, o seu Carlos Alberto de Nóbrega. Dona Maracas, a senhora tiraria a cirola para Carlos Alberto de Nóbrega? Não. Como ela é seletiva, né? Enfim. Oh, 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 oh. Pesadão, 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 pesadão. Oh, 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 oh. Pesadão, 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 pesadão. A música é errada. É Sabrina Sato. Gente, Sabina A Sato não Sabrina se Sato sente. engordou? Não. Sabina Ah, Sato não se porque sente intimidada por estar solteira e apresentar um programa que conta histórias de duplas e casais. A ex-BBB se junta a Marcela Diné no talk show Sobre Nós Dois, que estreou, né, no Globoplay e no canal GNT agora no dia 17 de agosto, quinta-feira passada, tá? Divorciada de Duda Nagli há 5 meses, a artista admite que não faz tanto sexo quanto as pessoas acreditam, mas que isso não é um problema para ela. Estou bem tranquila. Mas é que eu acho que a gente romantiza demais essa vida de solteira, disparou ela em entrevista à jornalista da qual o Notícias da TV participou. Minha vida de solteira está tranquila, rotina quase igual a de casada, só não tenho ninguém, comentou. Bem-humorada, Sabrina Sato. Do Notícias da TV, do dia 17 de agosto vem essa notícia. olha, Sabrina, você não tem ninguém porque você não quer, viu? Porque se quiser, eu tô facinho, tá? Fazer o quê, né? Estamos reclamando porque tem muito, reclamando tem pouco, e assim é a vida que segue, não é verdade, Bê?
É verdade, mas olha, Sabrina Sato, tô aqui, tá? Então tá, Se né, bem? precisar, Então me, tá. me liga, viu? Se precisar, me. Olha, quase que eu pensei que era a Sabrina Sato me ligando. Eu também achei, só faltou tocar o Changeman. Tarará, tarará, não é? É isso aí. É, gente, a coisa não tá fácil para ninguém. Mas você sabe que ela fez um comentário muito interessante? Realmente as pessoas têm uma mania de estar romantizando a solteirice. Gente, vida de solteiro, assim, de romântico, não tem nada não, viu? Claro que você pode constar pessoas, tá à disposição, mas que nem no caso dela, gente, ela tem uma filha, né? E não só isso, o trabalho dela, né? Então acaba, não acaba sendo assim tão fácil como o pessoal pensa, né? É, é isso aí. Mas se ela quiser precisar de algum, quiser, se ela gostar de uma carninha gorda, estou aqui. Próximo assunto da pauta, é claro, se ninguém tiver nada a comentar. Que máquina esse carroção? Até o céu. Que máquina esse carroção? Até o céu. Larissa Manoela. Olha, eu vou falar uma coisa para você, viu? É, esse negócio da Larissa Manoela, bem que Jorge Barbosa falou, tá uma novela que eu vou falar para vocês. Porque agora, semana passada, a Larissa Manoela tinha dado uma entrevista e essa semana que entrou, a mãe de Larissa Manoela resolveu falar a Cris Flores. Um pedaço da entrevista foi exibida no Domingo Legal, o resto da entrevista foi exibida num programa Fofocalizando. Só que tem dois pontos dessa entrevista que eu quero comentar, e aí eu vou passar a palavra para os meus colegas. Primeiro ponto que eu quero comentar é o seguinte: na entrevista, ela comenta que ela tem provas de que Larissa Manoela estaria falando inverdades, que nunca faltou dinheiro para a menina, que a menina teria um cartão de crédito black. Então, ela teria algumas provas aí, mas que ela não gostaria de exibir, porque ela e o pai da Larissa Manoela, teriam medo de prejudicar a carreira da menina. Então, por isso que eles não gostariam de exibir. Por outro lado, tem alguns pontos que apareceram aí, alguns jornalistas que levantaram alguns episódios que mostram uma relação abusiva entre os pais e a Larissa Manoela. Por exemplo, no aniversário de 15 anos, quando a mãe ficava dando bronca nela, na época ela namorava o ator Tomás Costa, enfim. Tem outro ponto interessante que a Larissa Manoela colocou a família desse atual noivo dela, né? É marido, que estão morando praticamente juntos, para trabalhar para ela, a sogra, a irmã do rapaz para trabalhar para ela. Então, é umas situações assim complicadas, né? Difíceis até. Eu acho que ela não devia misturar. Isso é um ponto. Outra coisa que eu acho interessante é que eu vi todo mundo cair matando na Cris Flores. Gente, a Cris Flores é uma jornalista. Ela foi, gente fazendo comparações que ela conseguiu desmascarar a grávida de Taubaté e não desmascarou a mãe da Larissa Manoela, mas vocês estão esquecendo que ela é uma jornalista e ela está lá para fazer o trabalho dela. E o trabalho dela é mostrar os dois lados. Se ela acreditou na mãe da Larissa Manoela, é um direito. Isso não pode colocar em xeque o talento da pessoa, o profissionalismo da pessoa. Isso eu acho que é uma coisa meio chata. E aí eu vou passar a palavra para meus colegas para eles verem, hein? Meus colegas, para eles verem o que eles acham, por exemplo, Dona Marocos, que é bem vivida, Jorge Barbosa, ou Júlia Menta. Vamos lá. Olha, já é o seguinte, dessa questão do ponto de vista, concordo com você. Cada um tem o seu, né? O que é triste da gente ver nessas confusões é o quê? Que você não entrevistou a Larissa Manoela, porque assim, um jornalismo sério vai pegar os dois lados da moeda. É aquela coisa, a Globo erra por dar só a voz para a Larissa Manoela, o SBT erra por só dar a voz
para a mãe da Larissa Manoela, apesar que é estranha essa falar e não quero prejudicar ela. Oi, por que tá dando entrevista? Por que tá dando resposta? Não tá prejudicando do mesmo jeito? Não sei, né? Ela diz que tem provas que vão deixar. Isso são alegações que ela fala, tá? Não estou defendendo nenhum nem outro. Agora, também não estou questionando, mas tem outra coisa, viu, dona Maroca? O SBT, não sei se o SBT não foi atrás de tentar entrevistar a Larissa Manoela e de repente ela não quis dar entrevista por ter dado já para a Globo, porque ela já tem um TTT com a Globo, né? Não quer ficar queimada na Globo. O Fantástico deve ter ido atrás dos pais de Larissa Manoela que não quiseram comentar o assunto. Se limitaram a divulgar uma nota em se defendendo das acusações. Eu acredito que até eles resolveram dar essa entrevista para o SBT como resposta à Globo e também porque como eles conhecem vivenciaram muito tempo ali os corredores da emissora, talvez eles se sintam até mais à vontade. Mas eu concordo com a senhora. Mas, gente, assim, você faz uma entrevista com a pessoa, não tem que aparecer aquele comentário no final. Entrando em contato com a mãe, os pais de Larissa Manoela, e eles não quiseram se posicionar, não quiseram falar nada, e vice-versa. Entramos em contato com a assessoria de Larissa Manoela e ela não quis opinar sobre a entrevista. Eu não cheguei, confesso que eu não cheguei a assistir a entrevista inteira do SBT. Assisti os pedaços do Domingo Legal, assisti alguns pedaços do YouTube. Não sei se não houve esse comentário. Da Globo eu lembro que houve, porque inclusive a advogada da família, da Larissa Manoela, dos pais, divulgaram uma nota aí se defendendo das acusações dela. Agora, eu não sei. Ai, gente, olha, posso falar uma coisa? Eu não sei Pode. se é a Globo que tá querendo jogar glitter, chamar atenção, né? Eu não quero antecipar fofoca, né? Mas assim, ela está sendo cotada para fazer, né, uma nova produção com a Globo. Será que não estão querendo chamar atenção para isso, né? De repente, vamos começar para ver se o povo lembra de Larissa Manoela, porque afinal de contas, o Além da Ilusão demorou muito para entrar no ar, né? Foi a estreia dela na Globo. E assim, não é uma novela ruim, tá? Ela fazia ela e ela mesma ela mesma é irmã, né? Mais nova, mais velha. Então, assim, né? Não sei, gente. A gente não sabe direito, né? A gente vê que a Globo está perdendo muitos artistas. E eu não sei se esse tipo de polêmica é algo, né, que agrega as próximas produções da Globo, né? Não vi a entrevista da Alessa Manoela no Fantástico, mas, assim, infelizmente, o Fantástico está indo por um caminho que eu, pessoalmente, não gosto muito, que é muita tragédia, 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 que eu não sei se está dando tanto ibope assim para a Globo. Eu acho que, como se fala de uma revista digital, né, que só tanto que o Fantástico é uma revista digital, não sei o que lá, nesse ponto, eu estou virando quase no. Como chama aquele programa lá do. O Linha Direta, né? Meu ponto de vista, tá? Já Não, assisti mais Fantástico, mas eu acho que, assim, nesse ponto, o Fantástico está se perdendo muito. na verdade é o seguinte, que é claro, nítido, eles vão acabar se resolvendo, assim eu espero, né? E na verdade eu já disse isso, eu ainda continuo dessa mesma opinião. Eu não estou falando, os pais podem ter errado, eu não sei quem tem razão na história. Tem hora que eu acho que é a Larissa Manoela, tem hora que eu acho que é os pais. Eu não sei, porque também ela não seria o que ela é se não tivesse os pais para dar aquele empurrãozinho. E também acho que a pessoa tem que ter liberdade também. Então a gente fica meio que na dúvida. O fato que eu torço é para que eles se entendam, porque na verdade não existe, pode existir ex-mulher, ex-marido, mas não existe ex-pai, ex-mãe. Ela é filha única e é pai e mãe. Então, sei lá, tá tudo em casa, sabe? E tem outro detalhe, que eu tenho essa mesma impressão, não sei se eu tô pensando, se eu tô fazendo uma leitura errada. E eu não sei, vou até pedir a opinião da dona Marox, que é uma mulher mais velha, vai poder ver se ela tem essa mesma impressão. Eu, às vezes, tenho a impressão
que a Larissa Manoela, assim como algumas mulheres famosas, que eu não vou citar nomes, eu posso até citar a Xuxa, vai, é o mesmo exemplo da Xuxa, que elas têm que ser dependentes emocionalmente de alguém. Então, não sei se a dona Marocas tem essa mesma impressão. Veja só. Primeiro, ela era submissa aos pais, dependente emocionalmente dos pais. Depois ficou meio que submissa, né? Meio que teve o Tomás Costa, teve o João Guilherme, agora tem esse rapaz, sabe? Que nem a Xuxa, era submissa e dá sempre aquela mesma desculpa, porque eu sou submissa, era dependente emocionalmente da Marlene Matos, depois veio aí o Senhor do Zafira, aí veio a filha, Não, agora o o Luciano Júnior, Zafira ela não teve, na verdade, o Luciano já Zafira teve até um hoje, filho, né? ela teve a filha, Então. nada além disso. Na Mas eu verdade, tenho. o pessoal torcia que ela namorasse, que na época, a gente tem que falar, foi um péssimo exemplo para a juventude, né? Porque Xuxa é uma Corrigindo, pessoa. então. A Xuxa é uma Corrigindo. pessoa. Tá, continua aí, Jean. Desculpa, só corrigindo, ainda bem que você me lembrou. Ela fala do Pelé na vida dela, que o Pelé ela foi muito. O Pelé, o Ayrton Senna, que diz que acha que foi o grande amor da vida dela, Marlene Matos, então tem uma série de pessoas. Eu tenho às vezes essa visão, não sei se vocês concordam comigo, ou eu estou fazendo uma leitura errada. O que vocês acham? Olha, Jean, eu não acho que é dependência emocional. É assim, a gente não sabe exatamente, né? Eu vou ser sincera, não vi o documentário, a gente precisava assistir o documentário, mas eu duvido que o documentário entre nesse detalhe, né? Porque, na verdade, tanto a mãe como o pai da Xuxa já são parecidos, né? Que teria que ver como é que foi o contato, né? Como é que surge Marlene Matos? Ela foi lá, conversou, porque assim, sabe, Jean, a gente vê muito aquele Dois Filhos de Francisco, agora essa série nova, ou As Aventuras de José Durval, e você tem o quê? Aquele pai que é sonhador, né? Que quer o sucesso do filho, aparece o empresário, o cara chaveca, não, eu vou conseguir, porque eu faço, blá, 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 e aí ele manda o cara levar as crianças, né? De fato, os garotos, é, essas pessoas são visionárias, conseguem, né, fazer os caras ter um destaque, crescer, tudo. Mas, assim, a gente não tem exatamente aqui como é que foi isso da Xuxa. Porque, a princípio, assim, você, não sei se você vai lembrar, se é da sua época, antes dela ser apresentadora de programa infantil, ela era modelo, que nem a Luísa Bonet. E você Ela vê que a era. Luísa Bonet, por exemplo, não passou por nenhum percalço desse, né? Então a gente não entende direito como é que é isso, né? Como é que, né? É muito estranho, entendeu? Eu não sei se é dependência emocional, Jean. Assim, é uma época onde você não tinha exatamente. Hoje já não mais. Hoje, por exemplo, se ela fizesse isso, isso é considerado crime, cárcere fechado, cárcere privado, né? Prender alta no quarto. Daria uma série de confusões. Nos dias de hoje, isso é totalmente proibido, é contra a lei. Mas naquela época, parecia que era terra de ninguém, né? A Xuxa tá, assim, é uma sobrevivente, né? Aí você vê outras Ela pessoas é. que tiveram, teoricamente, de situações parecidas que não resistiram, né? Não chegaram a esse nível de sucesso, não é verdade, Jean? E a Larissa Manoela, a senhora acha que ela é dependente emocionalmente? Eu tenho essa impressão que ela não tem essa maturidade, sabe? Não sei, é a Olha, leitura que eu Jean, não a eu acho, sabe o que conheço, mas acontece? Pode falar a verdade? É assim, pode. eu vejo da seguinte forma: não é todo mundo que tem a sorte de ter um chororó, eu não lembro o nome da esposa dele, que são os pais do Sandy Júnior, né? E fizeram o quê? Foram guardando dinheiro que eles foram ganhando, né, pela carreira, pela juventude deles. E aí, quando chegaram à maioridade, o pai chegou e falou assim: olha, aqui está a sua parte, estou dividindo ao meio. É tanto seu, tanto dela. A Agora você. Noeli é o nome da esposa do Chororó, só Isso. completando.
Então, ó, gente, aqui tá o dinheiro de vocês, que vocês juntaram até hoje, fazendo shows. A gente não investiu em nada, só investiu. Agora tá na mão de vocês, vocês façam aquilo que vocês acharem mais adequado. Que é isso que a gente fica às vezes chateado com a questão da Larissa Manoela. Porque, assim, gente, a partir do momento que ela chegou à sua maioridade, né? Com seus 18 anos, era hora de fazer a prestação de contas. Olha, minha filha, eu fiz isso, fiz aquilo, tá aqui o dinheiro. Você quer que eu continue sendo seu empresário, administrando? O que que você quer que eu faça? É isso que você esperava que fizesse. Não esse continue empresariando, porque assim, não é assim. Tem empresários, assim, eu não sei, Jean. A gente vê alguns casos de muitos. Por exemplo, se você parar para analisar, quem é o empresário do Neymar até hoje? É o pai dele, não é? É. Diga-se de passagem, tem uma relação muito clara, muito boa. A mãe é uma louca, né? Mas o pai, né? A gente não ouve o pai metido em escândalo, a gente vê a mãe metida em escândalo, né? A gente não vê a gente vê o Neymar metido em escândalo, mas a gente nunca ouve falar de escândalos do pai. Olha, pior que tem, viu? Aí não Ele sei, querendo já, dar carteirada. Hã? desculpa, Jean, eu não sei, né? Não faz meu tipo. Ah, sim, mas que tem, tem. Ele querendo dar carteirada nos caras do IBAMA. Ele, na verdade, ele estava envolvido com um processo aí da Espanha, ainda da questão da uma transação entre o Santos e um outro time, acho que espanhol, não sei, que estava sendo investigado por sonegação de imposto. Então tem uns escândalos cabulosos aí. Tanto é que a Fundação Neymar, ele criou a Fundação Neymar para justificar e para descontar negócio do imposto de renda. Então tem umas coisas meio cabulosas aí, viu? Olha, Jean, eu, assim, ouvindo tudo que vocês estão falando, né? Vamos analisar assim. Quando a gente fala assim, Jean, eu acho que quando a gente fala de dinheiro é uma coisa muito complicada, né? Por quê? Você quer conhecer a pessoa, dê poder a ela, dê dinheiro a ela, né? Já se fala isso há muito tempo, é um provérbio muito antigo, né? Um ditado popular muito forte. É aquilo que eu falo, né? É assim, essa questão de sonegar impostos, claro, gente, quem quer pagar imposto, né? Quem em sã consciência fala assim, gente, a gente aqui no Brasil nós temos muitos impostos, né? É diferente de lá fora. Outra coisa, aqui no Brasil você tem uma outra forma de lidar com as coisas. É muito triste a gente falar isso, né, Jean? Já lá na Espanha não é, a regra é outra, tá? Então é assim, gente, eu não sei, né? A dona Marcos falou de Neymar, que assim, a gente vê que assim, o pai e o filho têm uma relação muito boa. Eu nunca ouvi falar do pai ter brigado com o filho. Na verdade, nunca ouvi falar do Neymar ter brigado com a mãe. Por mais que ele não aprove com quem ela esteja, né? A gente nunca ouve falar isso, né, Jean? É, isso é verdade. Então, quando a gente fala dessas questões, é assim, são coisas assim que é muito triste, entendeu? Eu não sei, gente, você falar que ela tem um cartão Black ilimitado, tá, ela tem, mas será que ela sabe? Será que ela sabia disso, que ela podia gastar assim? Será que é tão assim, sabe? Já não sei, porque para mim assim, muita história, muita coisa ela sabe. É, essa semana assim, eu não fui atrás, tá? Já porque também me cansa muito essas são 3 semanas já falando sobre isso que a gente não vê resultado nenhum. Tem uma empregada aí falando que tem como provar que ela era maltratada pelos pais. Aí você fica assim, gente, quando começa a aparecer gente querendo testemunhar, coisa só, você começa a ficar meio pé atrás, tá? Então, não sei, gente, assim, pode haver exagero da atriz, pode haver exagero da mãe, assim, só que assim, você vai me desculpar, já. Eu acho que, assim, por ser família, era para ter tido essa conversa mais clara, sabe? Ah, sim. Eu acho assim, gente, é uma coisa que nem. Ela está contratando a família do noivo para trabalhar por quê? Afinal de contas, quem está do lado dela agora? Quem na hora que ela precisou, teoricamente, porque assim, segundo o que a gente está ouvindo falar, quem acolheu ela, quem, né, nesse período que ela estava aí sem dinheiro, teoricamente sem, né, tendo que cumprir um contrato com a Netflix, a família do noivo.
né? Seja, porque assim, assim, muito complicado isso, entendeu? Eu acho que a gente nunca espera isso de um pai e de uma mãe, né? Mas a gente está vivendo também dias atuais que a gente vê tanta coisa diferente, né? Então, né? Sabe o que acontece? As gerações estão mudando muito rápido. Antigamente, você sabe que antigamente, olha, eu tô parecendo velho falando, né? Eu não sou tão velho assim. Mas antigamente, eu falo isso porque a gente que vive em escolas sabe dessas coisas. A gente observa. Mudanças que antigamente demoravam 5, 10 anos para acontecer, está acontecendo de um ano para o outro. Então é muito assim, rápido. E tem coisa que não acompanha, entendeu? E alguns valores estão meio que se perdendo. E não estou falando que é o caso da nossa amiga aí, da Larissa Manoela, mas tomara que se resolva da melhor maneira possível. Eu acho que os pais dela não são santos, isso é nítido que não são, mas não deixa de ser pai e mãe, né? Enfim, deve estar achando falta da filha, porque é pai e mãe, né? Então, vamos aguardar para ver o que vai acontecer e que se resolva tudo da melhor maneira possível e que eles voltem, pelo menos, a ter um convívio aceitável. Nunca vai ser a mesma coisa, mas não existe ex-pai, não existe ex-mãe. Por mais que eles estejam errados, eu acredito que eles estejam errados em alguns pontos, sabe? Então é isso, vamos esperar para ver o que vai dar, não é isso? Sim, sempre, né, João? Acho que é a melhor forma. Vamos então para o próximo assunto? Vamos! Agora a gente vai falar do que mesmo? Eu não sei, eu assisti esses filmes, mas eu não sei cantar música. A Paula, a Bandida, né? Não lembro da música agora. Ah, tá, vou cantar outra música? Tá, peraí. Ai, é sertaneja? Como é que é? Ah, Essa tá. menina tá perdida, viu? Eu tô sendo pega desprevenido. Eu queria cantar o tema da série, mas eu não lembro. É bonito o tema da série, bonita, bem cantada, né? Mas vamos lá, o. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou largando as evidências. E pra que viver mentindo, querendo enganar meu coração? Só sei que te amo. É Alice Wegman. Devido às gravações de duas temporadas de Resga Hits, Alice Wegman certamente ficará de fora da releitura de Renascer. A TV Globo já estaria realizando teste com outras atrizes para defender a personagem de Mariana, que disputará o amor do pai e do filho no folhetim. Jackson Tunis, Marcos Palmeira e Fábio Assunção estão confirmados na produção, que está sendo adaptada por Bruno Luperi. Com a saída de Alice, de acordo com informações da revista Veja, Larissa Manoela deve participar do remake Renascer. A ela foi oferecida a personagem Mariana, anteriormente interpretada por Adriana Esteves. A notícia veio do site planetatv.cliquegratis.com.br do dia 21 de agosto. Então tá, né? Aí a Larissa Manoela fazendo sucesso aí. Porque, na verdade, já é aquilo que fala, tá chegando assim, logo, logo eles precisam começar a gravar Renascer. Apesar que o Lux do Perry reclamou muito, né, de ser uma temática parecida com o Terra e Paixão que está passando agora, né, que é o agronegócio. Claro que é de uma outra região do país, mas acaba tendo coisas parecidas, né? Apesar que não fica arrasta mexendo tanto nessa novela que a gente nem sabe mais como é que vai acabar a novela, né? Não, E você para mim, sabe que eu vi algumas. uma notícia que eu lembrei muito de você essa semana, viu? E Hum, vocês também, ouvintes. Deixa eu até ver se eu acho aqui no Google da onde é essa notícia. Que é o seguinte: a Terra e Paixão, tudo que tinha para acontecer na novela aconteceu. O capítulo que era para ser em 200, a novela que era para ser em 200 capítulos, em 100 capítulos já ocorreu tudo, entendeu? E aí o que acontece? É, eles têm ainda mais não sei quantos capítulos para fazer. E na verdade diz que vai ter uma reviravolta tão grande na novela que essa novela Terra e Paixão parece que nem vai ser a mesma novela. Totalmente diferente do que era no começo
da trama. Tamanha é a tamanha a questão aí que de tanta coisa que já aconteceu. Você lembra, Jorge, você tinha comentado algo parecido na novela das 6, que a trama estava indo muito rápida e que ia chegar num ponto da trama que não ia ter mais para onde ir. E diz que na novela Terra e Paixão era isso, diz que os que estava planejado 200 capítulos, o que estava planejado para acontecer em 200 capítulos, aconteceu em 100. E agora diz que eles estão colocando aí várias reviravoltas para mudar a novela. Vamos ver o que vem por aí. A novela tá boa, viu? Eu achei que tá dando. Eu não gosto muito de novela, mas essa novela eu tô assistindo, sabe? Na verdade, já a parte triste que a gente está falando, né, de tudo isso, assim, é o quê? É assim, assim, as novelas, assim, Valcir Carrasco, ele teve muitos erros nessa novela, né? Que até hoje, assim, você não exuma um corpo para provar que é filho, tá? Não sei de onde o Valcir Carrasco tirou essa ideia, que aí não tem o corpo da morta, tá? É muito estranho, né? Muito estranho mesmo, né? Você fazer isso, né? Pela lei brasileira, você faz isso. É muito estranho. Você faz DNA, não é? Faz DNA com o pai, simples assim, né? Então, é um erro muito grave. Não só ele faz isso, como outros autores já fizeram, né? A Glória Pérez também comete erros na novela. Então, assim, mas essa antecipação de fatos é porque, na verdade, assim, não sei o que acontece com você, Carrasco. Estão querendo um resultado muito grande. Aí eu te falo, que surpresa mais você vai ter nessa novela? Nenhuma. Porque, assim, para mim, a Agatha aparecer, né? Aparecer, vai lá. Gente, para mim isso é muito cedo. Para mim isso daí seria coisa de caminhar pro final da novela. Ou que nem. Gente, ela foi tentaram matar ela. É hora de fazer o quê? Guardar ela, entendeu? Não, aí vai lá, bate já de frente com a outra. Gente, era hora de se, sabe, numa trama normal, o que você faria? Você se esconderia um pouco, né? Ó, meu filho, por conta aconteceu, vamos investigar primeiro, vamos fingir que eu morri mesmo, vamos ficar quieto um pouco para ver o que acontece. Não, você vê a pessoa indo lá, bater de frente, gente, não tem sentido, né? A morte do Caio, é, para mim foi algo prematuro. Tudo bem que o personagem era fraco, tá? Um advogado fuleiro que você fala, nossa, gente, nunca sabe nada, né? Não brinca. Porque assim, você tem um advogado tão bom na outra novela, né? No Marcelino Poivinho, né? O cara vai atrás, tá atrás do detetive, tá até não sei o que lá. Aí você tem esse outro que fala, nossa, tão advogado, mas ai, manipulado pela mãe direita, certa esquerda, né? Aí era pra mãe continuar surtada, aprontando meu, para de surtar, né? Só uma corrigindo aí, porque você falou que quem morreu é o Caio. O Caio, na verdade, é o papel do Cauã Raymond. Quem morreu foi o Daniel, que é o irmão dele, vivido pelo Johnny Massaro, tá? Isso. Mas, de qualquer forma, já era assim. Eu vou ser sincero para você. Agora seria o que na trama? Né? Eu pensando assim como escritor, tá? Meu, vamos investigar o que quem sabotou o carro, entendeu? Sabe? Eram os grandes trunfos da série. Aí quando você tem essa volta da Agatha, tentarem matar a Agatha, perde o foco da morte do Daniel. Não tem sentido. Sabe? Eu não sei, o Valcir Carrasco, ele começa as coisas e não termina, sabe? O Valcir Carrasco, assim, eu vou te falar, assim, ele acerta muito quando ele copia a novela dos outros, né? E a história dos outros. E pra mim essa novela tá perdida, entendeu? Pra variar, tá pelando, pra mostrar os homens pelados, que você Carrasco sempre colocar os homens pelados, sabe? Aí dá ibope, não sei, gente. Pra mim certas coisas não cabem nos dias de hoje, sabe? Mas é aquela coisa da audiência, né? Sabe, eu acho que você tem novelas que prendem muito mais com uma história muito mais elaborada, que nem Pantanal. Pantanal, o Bruno Pérez, ele amarrou histórias que na original você não tinha se amarrado. Você não entendia direito, né? Porque dessa aquela perseguição. Então ele começa a história lá, faz muito bem mais amarrado. Não posso ficar poderia que nem da história do diamante lá na terra da viúva. Pô, gente, sabe, as coisas entregadas assim, de mão beijada, assim, que você fala, cara, gente.
muito rápido, né? Sei E lá, gente. agora, você sabe da maior? Que eu não, né? Estão especulando aí, eu li notícias aí que diz que a viúva, na verdade, diz que vai ficar na novela, vai ficar comprovado que nenhum dos herdeiros é filho do Tony Ramos. Nenhum dos herdeiros lá é filho do coronel, do Lacerda lá, do fazendeiro. Diz que quem é filha dele vai ser essa moça aí que ele briga desde o começo da novela. Não sei Não, se é verdade, né? Mas sei estavam lá, falando. gente, eu acho isso tão feio, gente. Tão A feio. Aline, né? A Aline, na verdade, ela vai ser a filha do coronel do Antônio Lacerda, né? Diz que vai ficar comprovado que nenhum dos três filhos dele era filho dele. Esse que morreu, o Daniel, o Caio, diz que vai ficar comprovado que não era filho dele, a Petra não é filha dele. Diz que a única filha que ele vai descobrir que é filha dele mesmo é a Aline. E aí vai ser uma reviravolta, porque ela vai ser a única herdeira. A mulher que ele brigou a novela inteira é a herdeira dele. Olha. Pra mim é uma história sem pé nem cabeça, gente. Porque, sabe, tudo bem, a gente é ficção, mas assim, quando a gente pensa em novela, tem uma certa verossimilhança, um ponto de verdade aí. Gente, pra mim é totalmente fora da casinha. Que nem gente, não sei. Não sei o que dizer pra vocês, sabe? Não sei o que esperar dessa novela, sabe? Para mim tem cenas que chutam muito o balde, a inteligência do ser humano. Desculpa, essa lei de proteção à mulher não é assim que ela acontece. Ela só está sendo protegida na novela, que nem a dona lá da hospedagem, né? É, o marido só não voltou lá para casa, que é o que acontece na vida real, porque o delegado tá morando lá. O delegado tá dando uns pega nela. Eita. Então, Dona aí Maracas, a senhora tiraria a cirola para o delegado? o Kawhi Leonard, Não, o delegado. não, não me agradou, não, não tem uma beleza Poxa, comum, era não me. seletiva, viu? Muito bem, vamos então para o próximo assunto da pauta. É claro, se ninguém tiver mais nada para comentar. Vamos deixar o lado noveleiro para lá e vamos continuar. Ah, nada ultrapassa a velocidade do amor. Venha de onde vier, seja como for. Enquanto o relógio não bate, será que ele não vê, ele não vê, não? Ou será que ele virá? Será? Otávio Mesquita. Otávio Mesquita, depois da briga que teve aí com o Danilo Gentili, que o Danilo Gentili brigou com ele, surpreendeu, porque ele pagou aí o equivalente a R$ 200 mil para exibir um vídeo na Times Square, em Nova York, um calçadão famosíssimo em Nova York, fazendo uma homenagem ao SBT, que esse ano completou aí 42 anos. Então, no vídeo aparecem os apresentadores do SBT, os principais nomes, como Gugu, já falecidos, como Gugu, Hebe Camargo, o Golias, aparece o Silvio Santos, é claro, e os principais nomes atuais, aí a filha do Silvio Santos, a Patrícia, Celso Portiolli. Então, o pessoal que mora em Nova York levou um susto, tá? Mas foi aí uma maneira do Otávio Mesquita homenagear aí os 42 anos do SBT. Não, não está virando moda isso, né? O ex-cabeleireiro da Hebe fez. Não, o ex-cabeleireiro da Dercy fez isso, não foi? Foi, para comemorar o aniversário, acho que de 108 anos dela, alguma coisa assim. Ele pagou também para exibir imagens da Dercy Gonçalves no telão na Times Square. Está virando moda isso, né, gente? Legal, é diferente, né? Interessante aí, a proposta é interessante. Dona Maracas, eu vou pagar R$ 1,99 para pôr a foto da senhora ali no telão da 25 de março, pode ser? Pode bem, vai ser maior sucesso. Muito bem, muito bem. Próximo assunto da pauta, é claro, se ninguém tiver mais nada para comentar. Ah, vamos lá. Que música que eu canto pra esse? Ah, tá. Vamos de samba, então. Então vamos lá. Tô fazendo amor.
com 8 pessoas, mas meu coração vai Nossa. ser pra sempre seu. O que o corpo faz, a alma perdoa. Tanta solidão quase me fez sofrer. Vou jurar que é amor, bonita que é paixão. E vou dizer que todo mundo no fundo do meu coração. Já não sei quem é amor e que será que serei. É, Ailton Graça. Então vamos lá. Ayrton Graça realizou um procedimento utilizando seu próprio sangue para viver Mussum nos cinemas. O ator dá vida ao comediante no longa Mussum ou Filmes, vencedor do Festival de Cinema de Gramado. A informação foi divulgada por Mari Pim, supervisora de caracterização do filme. A gente nunca quis que ele fosse uma cópia do Mussum, mas que as pessoas olhassem e encontrassem o Mussum do qual se lembram. Aquele que está nas nossas mentes, afirmou ela em entrevista ao jornal Extra. De acordo com ela, a harmonização facial permitiu mais agilidade nas gravações do filme. Imagine ter que ficar retocando a maquiagem, interrompendo uma diária, fazendo tentativas de chegar ao melhor resultado se a gente pode encurtar esse caminho, explicou a supervisora ao jornal. A notícia vem do site metrópolis.com.br, dia 21 de agosto. Eles têm coragem de fazer uma harmonização para fazer um filme, tem coragem, hein? Na verdade, Jean, assim, eu só fiz um recorte aí da entrevista. Essa harmonização que eles fizeram, na verdade, é assim, um preenchimento, né? Não vou saber te dizer os termos técnicos, né? Retira o sangue da pessoa, faz um processo químico aí e aplica, né? E aí ele tem uma duração de aproximadamente 3 meses, então não é algo definitivo. Porque, de Ah, fato, menos não. o Mussum ele tinha um queixo mais avantajado, né? Então, realmente, para você chegar a essa caracterização com maquiagem, você tem que estar repetindo isso por várias vezes, né? E aí acaba realmente perdendo tempo para gravação. Apesar que eu não acho que era necessário isso, né? E eu vou ser sincero, eu acho que mais a interpretação do que qualquer outra coisa. Mas, né, foi premiado por isso, né? O filme foi premiado por isso, né, já. Até um filme que eu estava até comentando nos bastidores que eu quero ver, para ver né, qual o teor dessa obra, né? Ver né, o que tem aí de tão interessante, né, Jean? Pra gente, né? Porque Porque na verdade, você falando aí de Mussum, Mussum marcou uma época. Talvez hoje, se fosse hoje, não sei se ele teria tanta audiência, né? Não sei se ele faria sucesso, porque hoje nós estamos numa geração que você tem que tomar muito cuidado com o que você fala. Mas ele marcou uma época juntamente com os Trapalhões. Depois que o Zacarias morreu e ele morreu, os Trapalhões nunca mais foram o mesmo. Até tentaram se reinventar, mas não teve como, né? Curiosamente, o Mussum morreu, se não me engano, de um transplante cardíaco, problema cardíaco também, se não me engano, viu? Um transplante, não me lembro se era do coração, mas eu acho que era isso. Então, Jean, como nós estamos falando, é assim, é muito complicado, né? Quer dizer, realmente os Trapalhões eram um quarteto, né? A morte do Zacarias foi muito estranha, né? Ninguém esperava, né? E depois eu não sei se foi simultânea a morte um do outro, Jean, eu não lembro. Mas foi assim, né? Muito rápido, né? O Mussum morreu em 94. Ele, em decorrência das complicações no transplante do coração. Ele chegou a fazer o transplante e é, teve decorrência aí do problema no coração. E o Zacarias morreu em 1990. Essa morte do Zacarias nunca ficou muito claro. Tem gente que fala que ele teve câncer, teve gente que falou que ele teve até, que ele chegou até AIDS, a gente não sabe, né? São especulações, nunca foi divulgado, porque ele morreu, ele se isolou, ficou isolado dos colegas, os colegas foram lá visitar ele não. E começou a emagrecer muito, 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 até que chegou um determinado momento que ele acabou falecendo. Então, não sei, mas é curioso se não fosse, né, esquisito. Mas
são coisas da vida, não é verdade? Just, que você vê uma diferença de 4 anos. Eu vou ser sincero, eu não lembro, depois da morte do Zacarias, se eles continuaram trabalhando. Acredito que sim, né? Eles O São deram uma Paulo. parada, aí voltou com a turma do Didi, mas que nunca mais foi a mesma coisa, na verdade. Então, os Trapalhões nunca mais foi a mesma coisa, só com a turma do Didi, que tinha o Didi, o Dedé Santana, até eles chamaram outros para participar, mas não teve o mesmo impacto que tinha quando você tinha os quatro, né? Porque na verdade, eu acho que ainda gravaram alguma coisa dos Trapalhões já. Mas aí já eram os três mesmo, com Vera Verão, né? O Sargento, não lembro o nome daquele ator também, que trabalhava direto com eles, né? Sem fazer vilões com eles, né? Mas realmente não acaba tendo a mesma Ibope, né? Vamos falar assim. Não sei se a palavra certa é essa, o mesmo sucesso que tinha anteriormente, né? O Sargento Pincel, ele era vivido pelo Roberto Guilherme, se eu não me engano. Isso, então. Porque são personagens que são muito marcantes, né? São pessoas que trabalhavam muito com eles, né? Estavam sempre ali. Aí sempre tinha aquele. Sempre eles colocavam um famoso, bonito trabalhando. Teve uma época que era o Conrado. Depois teve aquele cantor que eu nunca lembro o nome do cara. O Conrado, eu acho que é um. Né? Teve outro, o Marcelo Augusto, que disse que teve, Isso. que teve caso com o Gugu, não sei se é verdade, turma fala, né? Mas enfim. Mas isso é assunto para outra hora da fofoca, porque infelizmente está chegando, nosso programa está chegando ao fim. Ah, que tristeza. Mas voltaremos na semana que vem, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal. Considerações finais? Que você tenha um excelente final de semana. Lembrando que daqui a pouco, às 18 horas, no nosso canal do YouTube, a gente tem o Plus, que a gente tem a continuação daquilo que não entrou no nosso programa oficial. Muito bem, muito bem. E eu aqui me despeço. Considerações finais, o Julia Menta? Continuando seguindo nossas redes sociais, que é o Instagram Hora da Fofoca, e no YouTube no Hora da Fofoca Jandaras Jorge Barbosa. Muito bem, muito bem. Eu aqui também me despeço. Agradeço aqui a companhia e espero vocês no nosso próximo Hora da Fofoca. E deixo aí a palavra para nossa amiga Dona Marocas. Olha, se tiver limão, faça uma caipirinha bem. É só misturar açúcar e cachaça e vai que rola. Gente, bom final de semana, bastante alegria, bastante paz, tranquilidade. E não deixe de acompanhar a gente no Hora da Fofoca por no nosso canal do YouTube, às 18 horas em ponto. Beijo, né, bem?